Queridos, Deus é amor. Ele é maravilhoso. Ele é um Pai que ama incondicionalmente. Mas Ele também é um Deus justo. O Deus que hoje o convida com muito amor. O Deus paciente hoje. Um dia, a sua graça vai terminar. Um dia, a porta vai se fechar. Começamos lendo. Deus não revelou o tempo em que esta mensagem será concluída ou quando terá o fim do tempo da graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Não sabemos quando vai acontecer o selamento. Não sabemos quando vai se fechar a porta da graça. Não sabemos quando virá o decreto dominical. Não sabemos quando Jesus voltará. Não sabemos. Mas em meio a este contexto todo, nós podemos saber o que vai acontecer antes do fechamento da porta da graça. Irmãos, vejam aqui, é dito: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isto será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Pelo menos disto sabemos. A porta da graça fecha-se depois do decreto dominical, depois do selamento. Aí que vai acontecer. Irmãos, eu procurei colocar aqui alguns gráficos para nos dar uma ideia. Vejam, primeiro, estamos vivendo nos últimos dias, claro. Estamos clamando pela chuva seródia. Esta chuva seródia produzirá o alto clamor da terceira mensagem angélica. Neste contexto, irmãos, o decreto dominical. Surge o decreto dominical, a chuva seródia preparará o povo de Deus para o decreto dominical, para o pequeno tempo de angústia. Vejam, depois do decreto dominical começa o selamento. Daí vem o fim da graça e depois as 7 últimas pragas do Apocalipse capítulo 16. Lemos, irmãos, pouco antes de entrarmos, aonde? No tempo de angústia. Todos nós recebemos o selo do Deus vivo. E ela diz que então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. Isto está em Apocalipse capítulo 7. Os anjos soltam os 4 ventos, depois de selarem na fronte os servos do nosso Deus. Sim, depois disto, Ellen White diz que vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra nação e o mundo inteiro em confusão. Queridos, Satanás, se pudesse, já teria destruído este mundo com guerras nucleares. Se ele pudesse, já teria varrido o mundo todo com epidemias, pragas. Mas Deus não permite. Por quê? Porque ainda não aconteceu o selamento. Deus diz: segurai, até que os meus filhos sejam selados na fronte. Quando acontece o selamento, irmãos, começa uma série de destruição generalizada no mundo. E neste momento, algo estará agitando o céu. E eu quero ler para vocês Apocalipse capítulo 15. Vamos ler Apocalipse capítulo 15, começando do verso 5 e depois do verso 8. Escutem muito bem a agitação que estará acontecendo no céu neste momento. Verso 5. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Irmãos, o santuário, o tabernáculo da aliança, onde estão os 10 mandamentos da aliança, é o lugar santíssimo no santuário celestial. João vê aqui o lugar santíssimo, onde Cristo estará até então intercedendo pela humanidade. Verso número 8. O santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ninguém mais poderia entrar no santuário. Isto representa o fim do tempo da graça. É por isso que Paulo, escrevendo sua carta aos Hebreus, ele diz desesperadamente. Hebreus capítulo 4, verso número 16. Escutem muito bem. Um dia, ninguém mais vai poder entrar no santuário. E ele diz para nós no verso número 16, Hebreus capítulo 4. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. O convite é: aproxime-se ante o trono da graça hoje, meu irmão, a fim de receber poder, a fim de receber
a salvação, a fim de receber misericórdia, para que o ajude em momento de necessidade. Porque um dia ninguém mais vai poder se aproximar ao santo trono da graça. Porque Apocalipse capítulo 15 nos diz que vai se encher de fumaça e ninguém vai mais poder entrar. Cumpre-se então as palavras de Apocalipse capítulo 22, verso 11. Aquele que é santo, continue santo. Aquele que é imundo, continue imundo. Acabou, meus irmãos, acabou. Vejam que esta agitação no céu. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Vem um anjo e diz: Jesus, a obra está feita, todos estão selados. Todo mundo tomou a decisão. Vejam, irmãos, então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. E quando Jesus lança o incensário, ele diz: está feito. É o fim do tempo da graça, meus irmãos. Vejam também esta passagem. Um anjo que volta da terra anuncia que sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. E ela diz que cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Jesus termina sua intercessão logo que o mundo todo estiver selado. E aí, muitos procurarão Jesus quando for tarde demais. Muitos procurarão a palavra de Deus quando for tarde demais. Queridos irmãos, eu quero ler umas passagens para vocês. Amós capítulo 8. Escutem muito bem o que a palavra de Deus diz. Amós capítulo 8, verso número 11. Assim diz a palavra de Deus. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome sobre toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Verso 12. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Verso 13. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Por quê? Porque não encontrarão mais a palavra do Senhor. Queridos irmãos, este é o tempo de nós buscarmos, de corrermos desesperadamente ao trono da graça, a fim de recebermos graça nesta ocasião oportuna. Lemos aqui, irmãos. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará repentinamente, inesperadamente. Não haverá nada que aparecerá no céu como sinal de que fechou-se a porta da graça. Isto vai acontecer depois, quando começarem as pragas, aí será vista a diferença entre o justo e o ímpio. Irmãos, numa ocasião em que menos o esperamos, a porta da graça vai se fechar. Mas podemos ter hoje um registro limpo no céu e saber que Deus nos aceita. A salvação é hoje, não é amanhã, porque não sabemos quando. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Qual é a sentença? A mesma que pronunciou a Belsazar na noite do banquete. Pesado foste na balança e achado em falta. Oxalá, irmãos, que estas palavras não sejam pronunciadas para mim nem para si. Busquemos hoje a Deus com mais fervor. Busquemos a certeza do perdão dos nossos pecados. Após o fim da graça, aparentemente, não haverá diferença entre o justo e o ímpio. Aparentemente. Lemos aqui algumas passagens. Quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, ou seja, mesmo depois do fim do tempo da graça, algumas igrejas ainda estarão lotadas. Sim. Os pastores ainda estarão pregando prosperidade. As religiões ainda estarão pregando, sim. Temos que vencer o clima para termos um futuro de paz e harmonia. Sim, isto ainda vai acontecer. E o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se, divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus,
e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá e não escaparão. Assim como aconteceu lá no dilúvio. Não foi Noé quem fechou a porta da arca, foi o próprio Deus. E eles vieram. Eles não perceberam quando Noé entrou na arca e não perceberão quando a porta da graça se fechar. Continuarão vivendo os seus prazeres. Irmãos, quando se fecha a porta da graça, não haverá mais mártires, nem mais intercessão pelos ímpios. Não haverá mais conversões à verdade. Porque Deus só permite que um mártir mora para que por meio de seu sangue muitos se convertam à verdade. Mas quando a porta da graça é fechada, não há mais mártires. Os vivos, os santos permanecem vivos até a segunda vinda de Jesus. Os ministros de Deus terão realizado seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e por um povo iníquo. Foi dada sua última e solene advertência. Não haverá mais volta. A diferença começará a se manifestar quando começam as pragas, quando caem as pragas. Primeira praga, meus irmãos, o mar se transforma em sangue. Segunda praga, as águas do rio se transformam em sangue. E assim sucessivamente. Aí ver-se a diferença entre o justo e o ímpio. Lemos, irmãos, em tal tempo como esse, a condição dos justos será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa de seus pecados. Mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em favor dos ímpios. Continua. Não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. E os que dizem que haverá uma segunda chance após a volta de Jesus estão enganados e iludidos. Antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio. E depois que o Salvador aparecer nas nuvens do céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos terão feito a sua decisão. Amado irmão, está você hoje preparado para o fim da graça? E lembre-se que, caso você feche os olhos na morte, a porta da graça fechou-se para a sua vida. Portanto, não olhe. Ainda falta o decreto dominical para eu me preparar. Ainda falta a chuva serode, aí vou perceber que a graça está para se fechar. Hoje, a graça pode se fechar para a sua vida. Se você morrer hoje, estará preparado, meu irmão? O seu nome estará no livro da vida? Há pessoas que dizem, eu não tenho certeza se vou ser salvo. Como assim? Como é que um cristão pode viver na incerteza da salvação? A salvação é algo importante, meu irmão, que não pode ficar na incerteza. Ou você tem certeza que está salvo pela graça de Jesus, ou você está perdido. Queridos irmãos, seremos nós como Acã, escondendo seu pecado debaixo da tenda, esperando ser descoberto pela investigação? Infelizmente, há entre nós os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvar. Escondem o pecado, não querem confessar, não querem revelar a Cristo, não querem pedir o perdão. Estão esperando o quê? Que a porta da graça se feche? Queridos irmãos, nós estamos brincando com um assunto sério. A salvação é um assunto sério. E não haverá uma segunda chance. Ninguém vai acordar e achar que foi um pesadelo. Será uma realidade. Uma maravilhosa realidade para o preparado. E um pesadelo eterno para aquele que não se prepara. Meu irmão, busque hoje Jesus em sua vida. Busque hoje a certeza da salvação. Venha comigo nesta oração. Pai eterno, obrigado porque a porta da graça vai se fechar e isto nos dá a responsabilidade de aproveitar e remir o tempo. Senhor, dá-nos discernimento. Senhor, mude nossos hábitos, mude nosso caráter. Escreva o nosso nome no livro da vida. Prepara-nos para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nos veremos no nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com mais irmãos. Até breve.